Olá, queridos alunos. Vamos iniciar mais uma jornada de trabalho, uma caminhada em que nós vamos estar estudando sobre os funcionários de escola, né? Vamos saber quem foram os primeiros funcionários, como se dá a ressignificação dessa figura nas escolas e a participação deles nessa gestão democrática. Então, aqui eu começo com a minha apresentação. Sou graduada em Pedagogia pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Tenho pós-graduação em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional. Docência do Ensino Superior pelo CAPEM, que é Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão. E também uma formação em Psicopedagogia Clínica Institucional pela UNDB. Hoje eu atuo como professora das séries iniciais na rede pública municipal. E qual a importância da nossa disciplina, né? Por que estudar funcionário de escola, essa figura, ressignificação? Olha só, para possibilitar o reconhecimento de que sua identidade enquanto funcionário de escola perpassa pelos papéis de cidadão, educador e gestor de escolas. Então, durante todo o percurso que nós vamos trilhar juntos, estudando, né, nessa disciplina, nós vamos verificar a importância da figura do funcionário de escola para que ocorra esse bom funcionamento da escola, para que a gente possa ter uma educação de qualidade, para que se possa configurar de fato a gestão democrática dentro das escolas. Porque o funcionário de escola, ele não é simplesmente um funcionário de escola. Ele é, antes de tudo, um cidadão, é, antes de tudo, também um educador, que o educador não perpassa só pela figura do professor, e é também um gestor de escolas, né? É assim que tem que ser para que se possa efetivar essa gestão democrática, né? Então, nós vamos discutir bastante sobre isso, vamos ler, vamos refletir e vamos ressignificar a nossa figura enquanto funcionário de escola. Então, o que é que nós vamos estudar nessa disciplina, né? Então, como na unidade 1, nós vamos conhecer os funcionários de escola e a educação, né? Então, quem são esses funcionários de escola? Ou quem somos nós enquanto funcionários de escola? Né? E aí, nessa unidade, nós vamos conhecer a figura do funcionário de escola, né? Qual é a sua função atual? Quem são esses funcionários? Qual a importância da sua função dentro da escola e do exercer bem a sua função dentro da escola, né? Então, nós vamos conhecer que, independente da função que eu tenha enquanto funcionário de escola, seja eu auxiliar da limpeza, seja eu porteiro, seja eu merendeira, seja eu secretário escolar, seja eu quem for, sendo um funcionário de escola, eu tenho que entender o quão importante é a minha contribuição para o bom funcionamento da escola. E também para a educação, as lições de vida que eu posso transmitir para esses alunos que convivem comigo dentro dessa escola, as lições enquanto formação de cidadão, de desenvolvimento de ética, isso tudo eu, enquanto funcionário de escola, posso contribuir, posso dar minha contribuição para esse bom funcionamento. E aí, nessa unidade, a gente vai estudar, vai conhecer e vai trabalhar sobre isso. Vamos também estudar um pouco sobre outros conceitos que envolvem a educação, né? Outros conceitos que envolvem a prática educativa. E aí, entre esses conceitos, nós temos o conselho escolar, né? E o que vem a ser esse conselho escolar? O conselho escolar é um órgão colegiado que a composição dele tem que ser feita por representantes das comunidades escolar e local, né? Então, eu tenho que ter o gestor da escola, o coordenador, se tiver essa figura na escola. Eu tenho que ter
um professor, um aluno, um funcionário escolar e da comunidade local. Eu tenho que ter alguém que faça parte da comunidade, eu tenho que ter a representação dos pais, então a figura de um pai, né? Quando eu digo pai, é pai ou mãe, né? Então, esse órgão ele vai ser composto por representantes da comunidade escolar e da comunidade local. E para que vai me servir esse conselho escolar? Para que eu vou ter esse órgão colegiado, com essa composição? O que esse conselho escolar ele vem para agregar dentro da dinâmica da escola? Então, esse órgão, esse conselho, ele tem a atribuição de deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras no âmbito da escola. Então, forma-se esse grupo e esse órgão, né, essa instância, né, ela tem a participação e o poder de decisão nos espaços de discussão, de negociação e encaminhamento das demandas educacionais, além de possibilitar a participação social e promover a gestão democrática. Então, o Conselho é um órgão colegiado que ele vai ter uma atuação muito grande dentro da escola, porque, veja bem, ele vai deliberar sobre questões político-pedagógicas, sobre questões administrativas e questões financeiras, ou seja, é sobre o todo da escola, né? Cabe aos conselhos também analisar as ações empreendedoras e os meios a se utilizar, que vamos utilizar para que haja o cumprimento das finalidades da escola. Então, o conselho é um órgão muito importante dentro da escola e é necessário que haja a representação dos funcionários de escola. Dentro do conselho tem que haver a figura de um funcionário, né? Para que haja a gestão democrática, é preciso que a comunidade no todo, escolar e local, participe, arregace as mangas e se empenhe para que isso ocorra. Então, vamos estudar também sobre o conselho escolar nessa nossa primeira unidade. E vamos falar também sobre a educação. E a educação? Em que consiste? O que é essa educação? E vamos ver que a educação, quando se fala em educação, não se quer dizer que ela está atrelada apenas ao âmbito, ao ambiente escolar. A educação ela não se dá só dentro da escola, né? Sabe-se o quê? Que desde quando a gente nasce, a educação está nos envolvendo, né? A gente está permeada por essa educação. Dentro de casa, na nossa família, em todos os grupos sociais de convivência que nós temos. Então, a gente está envolto pela educação na nossa família, a gente está envolto pela educação num grupo de igreja, um grupo religioso que a gente tenha, a gente está envolto em educação num grupo cultural ou social que se tenha, né, no bairro, com a vizinhança e na escola, claro, né? O que eu quero dizer para vocês é que a educação ela não se dá só dentro daquele espaço escolar, entre os muros da escola, né? Então, a gente vai descobrir isso aqui nessa unidade também, trabalhando sobre educação. E aí nós vamos ver que a educação não ocorre somente nos espaços escolares, mas também em outros meios, espaços, nos quais adquirimos conhecimentos necessários à vida em sociedade. Tá? Então, essa educação que me possibilita um desenvolvimento pessoal, que me possibilita uma socialização, que me possibilita uma comunicação e informação, ela não se dá somente nos espaços escolares. Eu não sou educada somente quando eu entro na escola. Antes de eu entrar na escola, quando eu ainda sou criança e estou convivendo com meus pais, com meus parentes dentro de casa, ali também está se dando a educação, né? Quando a gente entra na escola, a gente já traz uma bagagem, né? A gente não entra vazio na escola, né? Então, geralmente, quando se fala em educação, pensa-se logo em escola, mas a gente vai entender que a educação ela vai muito além desse espaço, né? O ato pessoal de educar-se, a ação social de educar-se, elas são anteriores à minha entrada na escola, né? Entrada, né, a essa convivência no espaço escolar. Então, eu me educo antes de entrar na escola.
Essa ação social de educar, ela vem antes. Nós recebemos a educação dos nossos pais desde que nascemos. E ainda não estamos frequentando o espaço escolar. E aí a gente vai ver, por exemplo, que os hábitos de higiene, os valores, os comportamentos, tudo isso a gente aprende onde? A gente aprende em casa, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos parentes em geral, né? No seio da nossa família. E nesse contexto aí, está havendo educação. Isso é sim uma educação. Porque está havendo um ato cultural formativo. Quando há um ato cultural formativo, há educação. E essa educação que eu estou adquirindo, a escola não está interferindo nela. Eu estou adquirindo no seio da minha família. Então, a educação, ela não está exclusivamente atrelada à escola enquanto espaço físico, né? Quando eu falo escola é espaço físico. Ela ocorre em outros espaços sociais que nós frequentamos. Porque em todo lugar em que a gente frequenta, seja uma igreja, seja um sindicato, seja um espaço cultural, no meu bairro, com meus vizinhos, eu estou aprendendo, eu estou adquirindo conhecimentos que são necessários para a minha vida em sociedade. Então, eu estou me educando. E aí, dentro desse âmbito da educação aqui, nós também vamos conhecer outros conceitos que envolvem essa ação, essa prática social, essa ação que é a educação, né? E a gente vai estudar um pouco sobre o currículo, a gente vai estudar um pouco sobre a proposta pedagógica da escola, né? Que é o PPE. E dentro dessa primeira unidade, nós vamos estar envolvidos com esses temas e esses conceitos que envolvem a educação. Na unidade 2, intitulada A Escola Pública e o Real Papel do Funcionário Escolar, nós vamos conhecer um pouco sobre o histórico do funcionário de escola, que é uma figura que hoje ela está presente na escola, né? A gente vê, é uma figura que hoje ela precisa fazer parte dos movimentos da escola, do conselho escolar, da formação da gestão democrática, precisa estar, mas nem sempre foi assim. O funcionário de escola, ele surgiu quando surgiu também as primeiras estruturas de escola no Brasil. E aí, a gente tem bem aí que as primeiras escolas, elas surgiram em 1550, quando o Tomé de Souza chegou aqui no Brasil, né, com as suas caravelas, e junto com ele vieram famílias portuguesas. Mas isso não quer dizer que antes disso já não se tinha educação no Brasil. Antes dessas caravanas portuguesas chegarem, os índios aqui eles já habitavam. E os índios eles tinham a sua forma de se educar, né, de educar suas crianças, né, dentro da sua cultura, dentro da realidade deles, do que eles acreditavam. Então, até a descoberta do Brasil, a educação indígena era passada de índio para índio. Eles não tinham essa estrutura de escola que nós temos, essa figura de professor. Era a propagação da cultura deles. Então, passa de pai para filho, como é a nossa iniciação nesse percurso educacional, né? A gente falou agora há pouco que quando a gente nasce, né, essa primeira experiência de educar-se, ela se dá no âmbito familiar, no seio da nossa família, né? Sem figura de professor, sem figura dessa escola enquanto estrutura física, e assim eram com os índios, né? Quando os portugueses chegaram, os índios foram obrigados a se submeter a essa nova educação que eles que eles impunham, né? Que era a educação europeia. Então, a partir dessa chegada foi que começou a se falar em educação assim mais esquematizada, mais sistematizada e mais para frente em escolas. Então, com a chegada dos portugueses, se deu a chegada de uma nova cultura, uma nova civilização. E isso tudo começou a ser construído aqui no território brasileiro.
Fruto de quê? Fruto da interação entre os portugueses e os indígenas, porque até então os indígenas, né, a educação era passada de pai para filho. Eles tinham que aprender, eles aprendiam com seus pais, seus avós, os mais velhos da tribo. Essa interação, ela também sofreu uma influência da civilização africana, que veio para cá para trabalhar nos canaviais e nos engenhos de açúcar como escravos. O fato deles serem escravos não quer dizer que eles não deram a contribuição deles cultural e para a formação desse processo educacional. Então, nesse processo, aos hábitos dos índios que já existiam, somaram-se o quê? Os costumes europeus. E esses novos valores passaram a povoar a mente de tudo quanto era adulto e de tudo quanto era criança. Passaram também a orientar a formação das novas gerações e dessa forma passou a vigorar na sociedade outro projeto de educação, não mais o projeto indígena de pai para filho. E é aí que o que acontece? É aí que pela primeira vez se vê a figura, né, das escolas. Então as primeiras escolas surgiram em 1550 com a chegada das famílias que vieram nas caravelas de Tomé de Souza. Até esse período, não funcionava uma só escola em toda a costa do Brasil. Por que não funcionava uma só escola em toda a costa do Brasil? Mesmo se já havia chegado antes, primeiras caravelas de portugueses. Por que só em 1500? Existiam dois motivos. O primeiro motivo era o fato de eles considerarem desnecessário haver escola. Por que desnecessário? Porque não vieram, nas primeiras caravanas não vieram crianças portuguesas, né? Então, elas que tinham que ser educadas. Então, não havia clientela escolar, né? Então, era desnecessário ter escola. O segundo motivo era que os índios, eles continuavam sendo educados nas aldeias. Os negros eram educados nas senzalas. E os adultos que aqui estavam, eles não precisavam saber nem ler, nem escrever, porque o trabalho que eles desempenhavam não exigia essa habilidade. Então, até 1550, era considerado desnecessário existir escola. A partir de 1550, quando Tomé de Souza chegou aqui, com essa caravela vieram famílias e vieram crianças portuguesas e adultos, aí se viu a necessidade de se ter escolas. Bom, e nessas escolas, já existia a figura do funcionário de escola? Sim, nela já existia a figura do funcionário de escola. Por quê? Porque esses colégios, eles funcionavam em regime de internato. Como a criança ficava na escola, né? Então, quem estava dentro da escola, que eram os religiosos, porque quem cuidava da educação eram os jesuítas, né? Então, eles eram responsáveis por toda a vida dos alunos, o que incluía alimentação, saúde, lazer, religiosidade, desenvolvimento corporal e psicológico. E aí era necessário que existisse um religioso para cuidar disso, né? Dessa questão da alimentação, da saúde, do lazer, os que davam aula e os que cuidavam do desenvolvimento, né? Do restante do desenvolvimento do aluno. E aí é que surge a figura do funcionário de escola. E com o tempo, vai se dar, né? Nós vamos ver que vai se dar a reconstrução da identidade do funcionário escolar. Porque até lá, quando surgiu nas primeiras escolas, e aí sim surgiu a figura do funcionário escolar, existia um grande percalço para chegar onde hoje se está. Se teve a figura do primeiro funcionário, né, que foi um religioso, depois essa figura se extinguiu quando se deu início das aulas, terminou essa era dos jesuítas e se deu início às aulas régias, essa figura do funcionário de escola desapareceu. E depois surgiu de novo de uma outra forma, e isso tudo vocês vão ver quando a gente estiver estudando essa segunda unidade a fundo. Aqui a gente está fazendo uma introdução, né? E aí, durante todo esse percalço,
esse funcionário de escola ele foi perdendo essa identidade. E agora é o momento de quê? De se reconstruir a identidade do funcionário escolar. Que não é simplesmente eu entender, eu sou um porteiro, eu sou porteiro e acabou, eu tenho que cuidar da porta. Não, mas esse meu cuidar da porta me inclui também eu estar dando o exemplo para o aluno que entra, para o aluno que sai, para as pessoas que frequentam a escola. Eu preciso participar dos projetos da escola. Eu preciso me inteirar das ações que estão sendo feitas na escola, do projeto político-pedagógico. Eu sou funcionário da escola. Eu preciso saber de tudo em que envolve esse processo de gestão democrática, de educação de qualidade, porque eu também preciso participar, né? Então, essa consciência que a gente tem que ter. E é nessa linha em que a gente trabalha a reconstrução da identidade do funcionário escolar. E aí, para que eu ressignifique essa minha identidade, eu reconstrua essa minha identidade, né? Hoje, existem algumas competências que envolvem essa nova identidade do funcionário escolar, né? E entre essas competências nós temos aí, olha só, ele precisa ser especialista em um determinado campo de conhecimento técnico, que é o campo em que você atua. Eu sou merendeira, então eu tenho que ser especialista nesse campo de conhecimento técnico que eu tenho. Né, lá dentro da cozinha, de como eu vou manusear esses alimentos, da higiene, do que é saudável, do que não é saudável. Eu tenho que ter. Eu sou secretário escolar, eu tenho que ser especialista nesse campo de conhecimento técnico que eu escolhi trabalhar. E aí tudo que envolve a secretaria da escola, de documento, tudo que essa questão que envolve de burocracia, tudo isso eu tenho que estar. Eu tenho que ser especialista. Eu sou auxiliar da limpeza, eu tenho que ser especialista nesse meu campo de conhecimento técnico. Isso não quer dizer que eu não tenha que ter conhecimento técnico nisso. Eu tenho que ser especialista aí. Outra competência que deve envolver essa nova identidade do funcionário escolar e que eu, enquanto funcionário escolar, preciso estar muito consciente disso, né? Eu tenho que internalizar. Eu já sei que eu tenho que ser especialista no campo de conhecimento técnico que eu, né, da função que eu escolhi desenvolver e trabalhar. Eu também tenho que estar habilitado na metodologia da função educativa específica que eu tenho enquanto funcionário escolar. E é o que eu venho dizendo desde a hora que a gente iniciou essa nossa caminhada aqui de estudos, né? E é o que eu venho dizendo para vocês. Cada um de vocês, funcionário escolar, dentro da função que vocês exercem na escola, vocês também têm a função educativa de vocês. Uma função educativa específica, né? Claro que a função educativa, eu enquanto merendeira, a minha função educativa não é dar aula, porque eu não sou a professora, mas eu tenho uma função educativa específica. E que eu preciso estar habilitado nela para que eu ressignifique a minha figura, né? Para que essa nova identidade do funcionário ela passe a ser garantida dentro das escolas. E a terceira competência dessa nova identidade, o educador escolar, alguém que é preparado, que é comprometido com a educação e com a proposta pedagógica da escola onde atua. Quando eu falo em educador escolar, então eu sou merendeira, eu sou porteira, eu sou secretário escolar, e aí agora eu vou ter que dar aula também, eu vou ter que ir para a sala de aula, eu vou ter que estar o tempo todo direto com os alunos? Não. Olha só, o educador escolar, alguém que é preparado e que é comprometido com a educação e com a proposta da escola onde atua. Eu não preciso ser professor para educar alguém. Nossos pais não eram professores quando introduziram a gente nessa trajetória da educação. Então, eu não preciso ser professor para educar alguém. Eu, enquanto funcionário escolar, eu também tenho responsabilidade sobre a educação desses alunos que convivem comigo. No momento em que um aluno está correndo num pátio, está jogando papel no chão, está subindo numa mesa, subindo numa cadeira, nesse momento eu atuo também como educador. Mostro para ele que isso está errado.
Mostre para ele que não é assim, que é desse outro jeito, né? Então, essa competência, essa última competência de educador escolar, é uma das competências mais importantes para essa nova identidade do funcionário escolar. Uma das competências mais importantes, vejam bem o que eu estou dizendo para vocês, porque eu, enquanto funcionário escolar, preciso ser alguém preparado e comprometido com a educação dessas crianças que convivem comigo. É minha responsabilidade também. Eu sou responsável por isso também. E preciso estar comprometido também com a proposta pedagógica da escola onde eu atuo. Por isso fazer parte do conselho escolar. Por isso ter conhecimento do projeto político pedagógico da escola, o PPP. Da proposta pedagógica da escola, que é a PPE. Tá? Então, por isso que eu digo que é talvez a competência mais importante que tem aí. Ok? E na nossa unidade 3? O que nós vamos trabalhar nessa nossa unidade 3? Intitulada Funcionários Escolares e a ressignificação do seu papel. Olha só, é nesse momento aqui da unidade 3 em que a gente vai refletir e discutir mais sobre a ressignificação desse papel. Certo? Que precisa ser muito discutido, ser bem refletido. Já não cabe mais, queridos alunos, que nós, enquanto funcionários escolares, a gente apenas entre na escola para exercer a nossa função e acabou. Não cabe mais isso, porque a gente tem visto a experiência que a gente tem, né, de quem trabalha em escola, mas quem não trabalha tem filho, tem sobrinho, tem irmão que está na escola e pode estar mais perto desse âmbito escolar e perceber que dessa forma como vem sendo trabalhado, cada um aqui exercendo o seu papel, a sua função, eu vou entrar na escola, eu sou merendeira, então a minha função é só fazer o lanche e acabou. A gente está vendo que isso aí não está funcionando e que isso não está contribuindo para a qualidade educacional das nossas escolas públicas, principalmente. Porque, na verdade, são as que mais precisam. Né? Isso não está contribuindo para que a gestão seja democrática. Então é hora da gente ressignificar esse papel, é hora de refletir que eu sou funcionário de escola, mas eu também sou educador dessas crianças. Eu também sou gestora gestora desse espaço escolar em que eu trabalho. Então está na hora de ressignificar esse papel. E aí a gente vem falando um pouco da profissionalização dos funcionários no contexto da terceirização, né? E aí eu pergunto, terceirização? O que é a terceirização? Né? Então vamos começar pelo conceito da terceirização, que é a prestação de serviços por pessoas ou empresas que não fazem parte do quadro permanente dos funcionários, né? Por isso os terceiros. Esses terceiros são responsáveis pelas atividades meio, aquelas que só existem como pré-requisito das atividades fim ou principal, né? E aí, quando a gente estiver estudando essa unidade 3, a gente vai poder se apropriar melhor desse conceito de terceirização, para que a gente possa entender a profissionalização do funcionário escolar dentro desse contexto. E aí, os funcionários gestores da democracia escolar. Né? A gente vem falando desde o começo dessa questão de gestão democrática, mas o que quer dizer essa gestão democrática? A escola ela tem um quadro de funcionários, não é isso? Então, a gente tem o gestor da escola, que é o antigo diretor, né, que a gente chama gestor, que é a cabeça do grupo. Aí temos o coordenador escolar, o secretário escolar, os funcionários de escola, os professores, os alunos. Então, toda a comunidade escolar, né? São as figuras que fazem parte da comunidade escolar. Só que o gestor lá, ele é o cabeça. Desde o começo das escolas, quando se deu, né, a formação na primeira escola, a gente encontra essa configuração hierárquica, né? O diretor está lá no topo, porque é ele que manda.
E aí, abaixo dele está o coordenador, que é quem organiza as atividades pedagógicas. Aí vem o secretário escolar, que é quem trata das questões administrativas burocráticas da secretaria. Aí vem o professor, que é quem ministra a aula. É uma configuração hierarquizada, né? O que a gente vem trabalhando para se mudar? A gente não quer tirar do gestor a função dele, ou, entre aspas, o poder, né, de decisão. Mas, quando se fala em gestão democrática, se fala na decisão partilhada por todos que fazem parte dessa comunidade. Porque o gestor, ele entende de gerir. Mas, por exemplo, o professor, que está dentro da sala de aula, ele é melhor do que ninguém para dizer o que funciona ou não funciona, o que dá certo ou o que não dá certo. O coordenador, que é o responsável por organizar essas atividades pedagógicas, de planejamento, de calendário, ele, melhor do que ninguém, sabe o que dá certo ou não dá certo dentro da função dele. O secretário escolar, que está lá dentro da secretaria, trabalhando com essas questões administrativas, de organização burocrática, ele sabe melhor do que ninguém, o que dá certo e o que não dá certo. A merendeira sabe melhor do que ninguém o que dá certo e o que dá certo dentro da cozinha. Então, cada um, dentro do seu espaço de trabalho e da sua função, sabe o que é melhor. Como é que o poder de decisão pode estar nas mãos de uma única pessoa, que sabe o que é melhor dentro da sua função, que é o gestor? Então, quando se fala em educação de qualidade, escola democrática, gestão democrática escolar, é justamente nesse conjunto, né? Vamos juntar todos para que a gente possa tomar a melhor decisão que vai contribuir para esse processo de qualificação da educação. Então, nós, enquanto funcionários de escola, também temos que participar disso. Por isso é importante a figura do funcionário de escola no conselho escolar. E por isso se fala em funcionário de escola como gestor na democracia escolar. Não é que ele vá acumular a função dele de funcionário e ainda fazer o serviço do gestor. Não, não é isso. Mas ele também tem que ter o poder de quê? De discussão, de participação, de contribuição nas decisões, né? E aí a gente vê essa figura aí onde a gente tem pais, alunos, professores, direção, coordenação, tudo junto, né? Em torno de um único propósito, que é a qualificação da educação nas nossas escolas públicas, que é muito necessário e é urgente que isso seja feito. E aí, para que essa gestão democrática ela ocorra, né, nós temos aí alguns conceitos que envolvem essa gestão democrática, né? Então, gestão democrática supõe o quê? Ruptura com práticas autoritárias, hierárquicas e clientelistas. Foi o que eu acabei de falar para vocês, que essa configuração hierárquica, ela não cabe num espaço em que se deseja uma gestão democrática escolar. Porque não pode mais ser o diretor decidir e todo mundo cumprir. Vamos decidir juntos, vamos ver o que é melhor, vamos ver o que funciona, o que não funciona. Então, essa gestão democrática, ela supõe essa ruptura com práticas autoritárias, hierárquicas e clientelistas. Tá? Falar em gestão democrática também é falar em quê? Participação dos atores em decisões e na avaliação. E quem são esses atores? Somos todos nós, que fazemos parte dessa comunidade escolar. Né? Quem são esses atores? É o gestor, o coordenador, o professor, os funcionários de escola, os alunos, os pais. Né? É todo esse conjunto que a gente viu lá no conselho escolar também, né? Que é a junção da comunidade escolar com a comunidade local. Pois é. Então, gerir democraticamente esse espaço escolar é permitir essa participação dos atores em decisões e na avaliação. Avaliação de quê? Avaliação do que deu certo, do que não deu certo. Né? A avaliação ela serve para isso. Para a gente continuar com o que deu certo e corrigir o que não deu. Né?
Gestão democrática também supõe o quê? Supõe representação legítima dos segmentos. Quando eu falo em representação legítima dos segmentos, queridos, eu estou dizendo que se eu me proponho a ter um conselho escolar na escola, dentro do espaço escolar, e eu sei que precisa ter um representante de cada componente da comunidade escolar, eu tenho que ter essa representação legítima, perdoe-me. Então, eu não posso, tem que ter a figura do funcionário de escola, eu não posso botar um professor no lugar do funcionário de escola, porque eu não estou fazendo uma representação legítima. Se tem que ter a figura do funcionário de escola, tem que ser um funcionário de escola. Ou a merendeira, ou o porteiro, ou auxiliar da limpeza, ou secretário escolar, né? Ou bibliotecário. Tem que ser representação legítima, para que haja gestão democrática de fato, né? Sem máscara, sem fingimento, sem nada. Gestão democrática, ela baliza-se pelo projeto político-pedagógico da escola, o PPP, né? Então, antes de tudo, a escola precisa ter o projeto político-pedagógico. Para que eu institua essa gestão democrática nesse ambiente escolar em que eu trabalho, eu enquanto gestor, enquanto coordenador, né? Na verdade, vem do gestor, que é a cabeça do corpo todo. É necessário que haja o projeto político-pedagógico da escola. Infelizmente, a nossa realidade hoje é de muitas escolas que não têm o PPP, né? E aí não tem como se levar nada adiante. Quando eu falo em gestão democrática também, eu tenho que ter em mente que aqui articula-se com o quê? Com a administração democrática do sistema de ensino. Né? Então, eu não posso ter uma gestão democrática se eu não tenho essa administração democrática do sistema de ensino. E quais são os princípios orientadores da gestão democrática na escola? Né? Que princípios são esses que envolvem a gestão democrática? Então, nós temos o princípio do empoderamento, o princípio da transparência, o princípio da participação, o princípio da autonomia e o princípio da representatividade. E aí nós vamos conhecer cada princípio desse, né? Lá na unidade 3, a gente vai conhecer bem mais a fundo, né? Que a gente fala um pouco de cada princípio desse, mas quando a gente estiver estudando lá a nossa unidade 3, nós vamos conhecer esses princípios de forma mais clara, certo? O princípio do empoderamento, vamos falar rapidamente aqui para que a gente já entre nesse. O princípio do empoderamento, o que ele quer? O que eu quero dizer com isso? Que a escola, ela tem que construir a sua identidade. Cada escola tem que ter a sua identidade própria, certo? Não posso, eu posso, vamos dizer assim, me utilizar de estratégias, de projetos que eu vejo em outra escola, ou que alguém de uma outra escola compartilha com a gente. Isso não quer dizer que eu estou me utilizando na identidade de outra escola, mas eu posso me utilizar disso, mas a escola, ela precisa ter sua própria identidade. O princípio da participação, o que quer dizer esse princípio para a gente? Que a escola, né, cada escola tem o papel principal de quê? De propiciar educação a quem? Aos estudantes. No princípio da representatividade, o que a gente vai aprender com esse princípio? Que no processo, ele se dá no processo de participação. Participação de quê? Principalmente do conselho escolar e de outros órgãos que a gente vai encontrar dentro da escola, mas principalmente o conselho escolar. Participação do conselho escolar, atuação, né? O princípio da autonomia quer dizer o quê? A escola, seja ela federal, estadual, municipal, acima de tudo, ela é o quê? Uma escola. Ela tem um nome, ela tem uma história e ela tem uma proposta.
casa muito bem com o princípio do empoderamento, que diz que cada escola tem que ter sua identidade. Dentro dessa identidade, essa escola ela tem um nome, ela tem uma história e principalmente ela tem uma proposta. Uma proposta de quê? De educação, uma proposta de qualidade, uma proposta de gestão democrática. E o princípio da transparência. A escola democrática é aquela onde as informações são públicas. Casa perfeitamente com o que a gente vem falando. Então, para a escola ela ser democrática, né, ter uma gestão democrática, não basta apenas ter o conselho escolar, não basta toda a comunidade escolar participar, ter poder de decisão, de opinião. Não, as informações também precisam ser o quê? Ser públicas. Então, todo mundo precisa saber o que está acontecendo na escola. Todo mundo que eu digo da comunidade escolar, né? Precisa saber sobre os projetos, sobre as propostas, tudo. As informações elas têm que ser públicas, certo? E aí, queridos, a gente vai encerrando aqui a nossa primeira audioaula, né? Onde a gente viu um pouco sobre o que nós vamos trabalhar durante todo esse percurso em que estudaremos sobre funcionário de escola, e eu deixo uma mensagem final para vocês aqui. Grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. É isso que eu quero de vocês. Perseverança. Em estudar, em buscar, em ter a curiosidade de querer saber, de conhecer. Isso é muito importante para a formação de vocês. E aí, tenham todos um ótimo trabalho. Não se esqueçam que a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso, que é o que eu desejo para vocês. Sucesso nessa caminhada. Bons estudos e até a próxima.